Isaías capítulo 61, versículo de 1 a 3, vamos estar lendo. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade aos oprimidos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Aleluia. Paizinho querido, Deus amado, eu te bendigo, Senhor, pela leitura da tua palavra, ó Deus, e clamo a ti, Senhor, que fale aos nossos corações. Declaramos a nossa necessidade de ti. Nós precisamos, Pai, de ti. Fala, Senhor, ao nosso coração, à nossa alma, mexe com o que for necessário, Senhor. Sacode o nosso corpo, a nossa vida, Pai, diante da tua palavra e nos faz, ó Deus, entrar na dimensão daquilo que tu queres falar. Portanto, torna cativa a nossa mente ao que o Senhor quer dizer, no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Esse texto de Isaías é um texto muito pregado, muito conhecido, e eu já preguei aqui talvez algumas vezes, numa outra perspectiva, mas preguei. Às vezes não tem muito o que fugir não, mas a palavra de Deus é tão rica, e sempre o Senhor está trazendo algumas coisas, acrescentando aquilo que nós já falamos. Isaías, filho de Amós, um dos maiores profetas do Antigo Testamento, que anunciou mensagens proféticas ao povo do reino de Judá e aos moradores da cidade, a partir do ano da morte do rei Uzias, indicando que estes acontecimentos se passaram no período entre 742 a 687 a.C. Então, esse foi o tempo de Isaías. O que nos chama a atenção, queridos, é que havia uma expectativa muito grande acerca da vinda do Messias. Havia uma expectativa muito grande. Quando Jesus veio, já havia um ambiente muito preparado para isso. Roma já tinha preparado as estradas, os gregos carregados da sua cultura e filosofia, os judeus com a religião monoteísta, os magos do Oriente, de olho nas estrelas. Herodes, de alguma forma, aguardava uma novidade. Herodes, para ele, quando os magos chegam e falam que estavam indo ver o Messias, para ele não foi uma surpresa. Leva a entender que ele já estava aguardando a qualquer momento que isso acontecesse. É tanto que os magos não tiveram que convencer Herodes disso. Nas escavações foram achadas moedas antes do ano 2000, do ano zero, antes do ano zero, moedas que estavam na sua estampada ali, estrela, e pasmem os irmãos, moedas que tinha o nome Cristos, que foram achadas antes de que o Cristo viesse, antes de Jesus nascer. César, ele já se achava o Cristo, ele já se achava o Messias. Então, curiosamente, estava tudo preparado para a vinda dele. Estava tudo preparado. Em Gálatas 4:4 diz: mas vindo a plenitude dos tempos, ou seja, estava tudo preparado. Deus enviou o seu filho, nascido de mulher,
nascido sob a lei. Então Gálatas diz que na plenitude dos tempos, quando não havia mais nada para fazer, tudo estava prontinho para a vinda do Messias. Eu posso ouvir um amém? Então, queridos, uma profecia que há 700 anos havia sido dita, Jesus vem ali na sinagoga, e quando ele chega na sinagoga, ele lê o texto, Isaías está lá em Lucas capítulo 4, a partir do versículo 16, e chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume na sinagoga, ou seja, pelo texto fala acerca de que Jesus era costume dele ir na sinagoga, era costume, como era o seu costume, e levantou-se para ler, e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito. Aí começa lá no versículo 18, o Espírito do Senhor Deus é sobre mim, que vem exatamente Isaías 61. Lá no versículo 20, diz, e cerrando o livro, e tornando a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Isso aqui nos chama a atenção para uma coisa, queridos. Cerrando o livro e tornando a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então Jesus, ele está em pé, fazendo aquilo que normalmente fazia, que era ler o livro. A importância do livro, a importância da profecia, a importância da lei. Então Jesus está fazendo ali o que todos os sábados acontecia, mas naquele dia, especificamente naquele dia, quando foi entregue a ele o livro, ele pega o livro de Isaías e faz isso, ele fica em pé e lê. Mas o texto diz no versículo 21, os olhos estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhe, hoje se cumpriu esta escritura em vossos corações. Aleluia. Então, queridos, o que Jesus fez? Ele estava em pé, ele lê o livro, e era comum as pessoas ouvir o que estava escrito. Já era um texto conhecido, quem sabe tantas vezes foi lido naquele lugar. Mas naquele dia, Jesus diz, este dia, mas só que antes dele dizer esse dia, sabe o que ele fez? Ele sentou-se. Ele sentou-se. Quando ele senta, as pessoas todos com os olhos fitos nele, aí ele fala a coisa, esse era um sinal para o judeu de chamar a atenção. Quando o judeu, numa reunião, ele sentava, isso trazia um sentido muito grande em relação àquela reunião. Estava dizendo para as pessoas que agora o que ele iria falar merecia uma atenção mais específica, merecia um cuidado maior. Então Jesus, ele lê o texto em pé, quando termina de ler, ele senta, e o texto diz que os olhos fitos nele, todos olhavam pasmos com Jesus, olhavam para Jesus, impressionados da forma como ele leu o texto, um texto que tantas vezes tinha sido ali. Mas ele diz, encerrando o livro e tornando a dar ao ministro, assentou-se. Jesus assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhe, agora ele vai dizer a coisa mais importante, porque estava sentado. E todos eles, esse era um momento que, se fosse nos dias de hoje, ninguém ficava olhando, parava imediatamente de olhar o celular, ninguém conversava com nenhum vizinho, ninguém fazia nada, ficava fito, olhando ali, porque ele sentou. Então, nesse momento, ele diz, hoje se cumpriu
esta Escritura em vossos corações. Foi tão fraquinho esse amém de vocês. Mas foi bem fraquinho, viu, pastor Erinaldo? Quase que não. Eu ainda vou fazer umas aulas aí de fonoaudiologia com o professor do Cid Moreira, o pastor Luciano. Para poder falar. Mas sabe, queridos, nós não precisamos de uma impostação de voz para poder falar da verdade de Deus. O que nós precisamos é da verdade de Deus. Aleluia! Uma vez o irmão falou assim, chegou para mim, pastor, achei uma coisa engraçada quando o senhor estava pregando, ele estava vindo aqui pela primeira vez, da forma como você fala, você prega. Eu digo, eu não tenho que inventar, não. É o jeito que eu falo. É o jeito que eu falo. Então eu não preciso. Mais grave, por favor. Não preciso, sabe, queridos? Eu nem preciso, sabe, eu por não ser carioca, nem preciso chiar. Tem gente que chia, né? Isso que chama atenção, dá um. Não, querido, eu sou nordestino, cearense, então tenho que falar como nordestino, como cearense. Amém? Em honra à minha terra, em honra a vocês, então não preciso inventar.